Você crê que a transformação que Deus tem para você, ela irá acontecer de dentro para fora? Pois é. Nós estávamos falando agora há pouco sobre a cultura do desempenho e agora nós iremos falar sobre a cultura da aparência. Nós somos tão atraídos a vivermos de aparência, porque o mundo ele tem validado cada vez mais a aparência, aquilo que é exterior, aquilo que é aparente aos olhos e isso também a gente traz para a esfera espiritual, né? Quantas vezes a gente vê, né, pessoas buscando não somente o desempenho espiritual, mas a aparência espiritual, a fim de serem validadas, a fim de serem aceitas e por vezes até amadas. Você já viu casos assim, né? Eu já, infelizmente, né? São pessoas que elas têm medo de tirarem o véu do rosto, elas têm medo de mostrar quem elas realmente são, porque elas têm medo de sofrerem uma rejeição novamente, elas têm medo de não serem aceitas. E eu queria pensar algumas coisas com vocês acerca disso, inclusive à luz da palavra. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, mas que queriam ser aceitas, queriam validação através da aparência. Uma delas me veio à mente agora foi Ananias e Safira, né? Lá na igreja do primeiro século, a Bíblia diz que muitos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E aquele casal teve uma péssima ideia, aos olhos deles, uma brilhante ideia. Disse, olha, vamos vender a nossa propriedade e nós vamos dizer que a propriedade foi X, sendo que a propriedade foi Y. E se você conhece a história, você vê o quanto foi trágico para Ananias e Safiras em tentar mentir, inclusive, para o próprio Deus. E a Bíblia diz que os apóstolos, né, chamam Ananias e Safiras e perguntam, por quanto vocês venderam? Dando a oportunidade deles se arrependerem, eles continuam na mentira. Diz, olha, vocês estão mentindo para Deus, vocês não estão mentindo para homens, vocês estão colocando máscara para Deus. Vocês querem ser vistos como pessoas piedosas, como pessoas comprometidas com a obra. Olha, nós temos vendido tudo e temos dado aos pés dos apóstolos. Deus não te pediu para vender a sua propriedade. Não existe lei, não existe imposição. Mas de repente aquele casal, eles tinham visto que as pessoas que vendiam as suas propriedades talvez fossem mais benquistas no meio cristão, né? Talvez arrancasse um uau, que mulher espiritual. Você vê, ela vendeu a propriedade, tudo que ela tinha para a obra do Senhor. Nossa, que homem espiritual, isso é um homem de Deus, isso é uma pessoa de Deus, olha como ele lida com os pobres, olha como ele lida com as questões financeiras. E isso pareceu bem aos olhos de Ananias e Safira, né? Eles pensaram para consigo mesmo, vamos vender a propriedade, vamos também dizer que vendemos por X, mas na verdade nós vendemos por Y. E foi um fim trágico para Ananias e para Safira. E quantos Ananias e quantas Safiras nós temos também em nosso meio? Pessoas que querem ser validadas, afirmadas, aceitas, né, por meio de uma aparência espiritual. Faz com que elas saiam colocando máscaras e mentindo acerca de si mesmas, porque o que elas querem é ter aquilo que elas nunca tiveram. A autoaceitação, segundo os psicólogos, é semelhante à autoestima, mas tem mais a ver com a maneira que a pessoa se sente consigo mesma. A autoaceitação é amar-se plenamente com todas as suas virtudes e falhas. É sobre amar quem você é hoje e não quem você quer ser ou quem você foi. E eu queria pensar com você, né? Quando a gente fala de aceitação, aceitar quem você é, você olhar para dentro de você e celebrar quem você é, celebrar a sua história, celebrar o que você trouxe em sua bagagem, celebrar quem você é nas suas características que Deus colocou em você, significa dizer que você deve estagnar? Você pensa assim? Pelo contrário, eu penso que a aceitação ela passa pelo conhecimento de quem você é, partindo do ponto de quem Deus é. Eu sei quem eu sou.
Eu conheço os meus pontos fortes, eu conheço os meus pontos fracos. E a aceitação, ela vai te ensinar a lidar com ambos os extremos que existem dentro de você, em busca de um equilíbrio. Aceitação não é passividade. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, para sempre Gabriela. Não, Deus não tem isso para você. Não existe Gabrielas desse ponto de vista no reino de Deus. Deus deseja. Max Lucado, ele diz uma frase que ela faz muito sentido para mim. Ele diz, olha, Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele não te deixará do jeito que você está. Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele não te deixará do jeito que você está. Porque Deus, Ele deseja trabalhar no seu caráter, trabalhar no seu coração. Então, aceitação não tem a ver com passividade. Ah, eu sou assim, eu me aceito assim. Ah, eu sou um papel de enrolar prego. Eu sou... Enfim, são tantas coisas. Tem gente que tem orgulho, né? Ela tem orgulho dos seus defeitos. Ah, eu sou assim mesmo, é porque eu falo a verdade, eu sou verdadeira. E elas vão maquiando seus defeitos porque é muito mais confortável aceitar do ponto de vista da passividade do que aceitar do ponto de vista da identidade, de se identificar. Olha, eu me identifico, eu vejo dentro de mim quem eu sou, mas eu busco a diferença. E nesse sentido a gente encontra o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, correndo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo das coisas que estão diante de mim. Porque eu tenho um alvo na soberana vocação e eu estou seguindo. O apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era. Ele disse, olha, eu tenho pontos fracos, eu tenho um espinho na carne, eu conheço as minhas fraquezas, mas eu sei que a minha força é o Senhor. Eu não cheguei aonde eu quero chegar, eu não sou quem eu desejo ser, mas eu celebro porque eu não sou mais aquela. Eu não sou mais aquela pessoa que ficou para trás e eu esqueço as coisas que ficaram para trás e eu prossigo. É isso que Deus deseja que você faça quando você aceita, essa aceitação que nós temos trabalhado durante essa semana. Aceitar quem você é significa dizer que você abraça a Ana Paula que existe em você e você vai com ela rumo à transformação. Não é deixar essa Ana Paula lá trancadinha em um baú para que ninguém veja, para que ninguém saiba os defeitos, as mazelas que existem dentro dela, os medos dela, as limitações dela, mas é você abraçar essa Ana Paula e você dizer para ela, tudo bem, Ana Paula, eu sei quem você é, mas eu vou com você, eu estou com você, eu te aceito, eu te celebro. E nós iremos para o alvo da soberana vocação, nós iremos juntas rumo à mudança. É você entender que essa transformação que Deus deseja é de dentro para fora. Não adianta o quanto nós maquiemos por fora. Não adianta uma voz, uma postura, roupas, tantas coisas, né? Quando nós não suportamos lidar com quem de fato nós somos. Deus deseja fazer uma transformação de dentro para fora. É quem nós somos, quem nós estamos nos transformando. E tem algo aqui também que eu queria pensar com vocês. Celebre porque você já não é mais quem você era. Mas não se conforme por não ser ainda quem você pode ser. Isso é um lema de vida, da minha vida, e eu partilho com vocês. Eu celebro porque eu não sou mais aquela, mas eu sou inconformada. Eu sempre falo isso. Quem está perto de mim sempre vai ouvir isso de mim. Eu sou inconformada. Isso marca a minha trajetória. Eu acho que existe uma diferença entre contentamento e conformismo. Eu procuro ser contente, mas conformada nunca. Eu creio que Deus nos quer contentes com quem nós somos, mas inconformadas no sentido do quanto nós podemos melhorar em todos os sentidos. Eu preciso celebrar quem eu sou, eu preciso estar contente com o que eu sou e com o que eu tenho, mas eu preciso ser inconformada. E esse inconformismo eu falo do ponto de vista de me levar para frente, como o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar.
Eu já não sou mais quem eu sou, mas eu ainda não sou quem eu quero ser, então eu continuo caminhando. Esse inconformismo faz com que a gente continue caminhando. Outra coisa aqui que eu queria pensar com vocês, é muito pesado viver de aparência, né? E quando nós vivemos de aparência, principalmente aparência espiritual, para sermos mulheres usadas, poderosas na mão de Deus. Hoje eu ouvi alguém falando assim, eu queria tanto já ter vencido algumas coisas na minha vida, eu queria tanto ser tão diferente, eu queria tanto estar no púlpito e ver Deus me usando poderosamente. E eu ouvi aquela pessoa e eu ouvi. E quando ela terminou de falar, eu disse, olha, o púlpito é uma geografia apenas. Todo lugar é um púlpito. Se você deseja ser usado poderosamente nas mãos de Deus, você precisa entender que todo lugar é uma paróquia, todo lugar é um púlpito para você. E essa pessoa respondeu rindo, talvez a vaidade seja grande demais, porque eu penso só no púlpito. E talvez esse questionamento confrontou aquele coração, e eu quero confrontar o seu coração aqui também. Quando você pensa em ser uma mulher poderosa ou um homem poderoso, se você estiver me ouvindo também, nas mãos de Deus, você precisa entender que você não se limita às geografias. Você está disposta a ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus para os seus filhos, para o seu marido, para os seus vizinhos, para os seus pais, para os seus irmãos, que muitas vezes lhe machucaram, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Porque quando eu digo para o meu coração, ei, eu quero ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus, eu não posso escolher as geografias onde eu quero funcionar. Eu preciso ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus da hora que eu acordo, à hora que eu durmo. A gente não pode viver de aparência, é um fardo pesado demais que a gente coloca nos outros, e às vezes a gente se decepciona com alguns líderes, né, lideranças religiosas, porque nós colocamos nela uma projeção de perfeição nelas, né? Ah, fulana não. Sério? Não acredito. Será? Sim, são pessoas como eu e você, sujeitas às mesmas paixões, pessoas falhas, pessoas que acertam, que erram. E eu lembro aqui de Pedro, né? Pedro escolhido por Jesus para dar seguimento ao bastão da igreja. E lá em Gálatas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele vai lá visitar Pedro, os apóstolos, e ele vê Pedro dissimulando, né? Pedro, ele começa a dissimular, acho que em Gálatas 3, depois você dá uma olhadinha lá, ou 3 ou 4. E quando chega o pessoal de Tiago, os discípulos de Tiago, ele estava comendo com os gentios, mas quando os discípulos de Tiago chegam, ele se afasta, porque ele fica pensando, o que os discípulos de Tiago vão dizer para Tiago, que eu estou com os gentios? E Pedro diz, olha, eu resisti Pedro na cara. Paulo diz, eu resisti Pedro na cara, porque ele estava sendo dissimulado, ele estava sendo falso, ele estava querendo viver de aparência. Ele estava com os gentios, queria agradar os gentios. Depois, quando os judeus chegaram, ele queria, né, agradar os judeus com outra narrativa, com outro comportamento. E você fala, Pedro, nossa, Pedro o escolhido, Pedro aquele que Jesus disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, Pedro, mesmo Pedro falho. Sabe, eu amo a palavra de Deus, dentre tantas as coisas, porque quando eu leio a palavra, eu vejo que Deus escolheu pessoas comuns, pessoas que falham, né? Escolheu a Pedro, que negou Jesus e que depois lá na frente estava dissimulando comportamento. Mas Jesus, ele não desiste de nos usar, porque nunca foi sobre nós, como eu falei. É sobre quem ele é. E eu acho isso fantástico, porque assim, quando eu olho para Pedro, sabe, eu penso que Jesus, ele não escolheu Pedro porque Pedro era o ficha limpa, porque Pedro era o boletim azul, porque Pedro tinha feito grandes desempenhos, ele tinha se desempenhado muito, afinal de contas ele merecia, não. Jesus escolheu Pedro por um requisito. Ele disse, Pedro, tu me amas mais do que estes. Eu não estou te dizendo se você tem um amor perfeito, um amor 100%. Mas você me ama pelo menos mais do que estes. Eu preciso escolher um dentre.
mas o teu amor é maior do que estes aqui? Aí Pedro diz, Senhor, tu o sabes. Jesus diz, olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te usar, Pedro. Eu vou edificar a minha igreja sobre você, Pedro. Pedro, você vai fazer um discurso, Pedro, 3.000 almas vão se converter, Pedro. Ei, Pedro, escuta aqui. Mas não é porque você tem o melhor desempenho, não é porque você tem a melhor eloquência, não é porque você tem as melhores credenciais, Pedro, é porque você tem amor no seu coração. E quando você tem amor no seu coração, Pedro, escuta isso, Pedro. Pode te faltar tudo, Pedro, mas não pode te faltar amor a mim. Porque o amor a mim vai fazer você fazer a rota várias vezes. Quantas vezes precisar você vai fazer a rota, Pedro? Eu quero deixar essa palavra para você hoje. É sobre amar a Deus, é sobre conhecer a Deus. Por isso eu falei que a semana passada era tão importante. Se você quer realmente ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus, se você quer fazer uma pregação de que 3.000 almas irão se converter, como Pedro, aumente o seu amor por Jesus. Aumente o nível de conhecimento que você tem por Jesus. Lá em Isaías 25:7 diz assim, destruirá neste monte a máscara do rosto. Quando você sobe no monte do Senhor, não existe máscara que seja colocada no monte do Senhor. Deus deseja tirar as nossas máscaras, Deus deseja tirar as nossas maquiagens espirituais. E 2 Coríntios 3:18 diz assim, eu quero encerrar com esse versículo, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós com a cara descoberta, sabe quando nós seremos transformados pela glória do Senhor? Você deseja ser transformado de dentro para fora? Você deseja conhecer quem você é de verdade? Tire a máscara do rosto, para que você seja transformado de glória em glória, como na imagem do Senhor. Um grande beijo, Deus te abençoe.